Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sou o pastor Manuel R. Santos e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo de número 3. Quero ler apenas alguns versículos que nos diz assim: Ezequiel come do rolo. O capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: Depois me disse, filho do homem, come do que achares, come deste rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de línguas difíceis, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte substinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como adiante de tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, que teve uma visão dos querubins e foi selecionado por Deus para fazer uma excelente obra. Ezequiel começou o seu ministério tendo uma visão de Deus, uma visão que lhe mostrara querubins, a qual o Senhor tomou Ezequiel e disse, filho do homem, coloca de pé, que eu falarei contigo. E na visão, o Senhor falava com Ezequiel que estaria colocando Ezequiel para profetizar sobre a casa de Israel, em um tempo a qual Israel estava passando por dificuldade. Se não me falha a memória, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías profetizaram até mesmo quando Israel fora levado a cativeiro. Mas entenda uma coisa, quando a Bíblia diz que o Senhor falou, filho do homem, coloca-te de pé, que eu falarei contigo, a Bíblia diz que Ezequiel, ele se colocou de pé e o Senhor olhando para ele disse, come deste rolo, come daquilo que eu te der, porque eu vou te enviar à nação de Israel. A nação que eu vou te enviar não é uma nação de línguas estranhas, não é um povo estranho, mas um povo que se rebelou contra a minha face. Então, Deus falava para Ezequiel que estava levando ele para falar a um povo que já o conhecia, porém esse povo era rebelde. E a Bíblia diz que Ezequiel, olhando, viu um rolo e o Senhor falou, enche as tuas entranhas deste rolo, come do que eu te dou. E a Bíblia diz que Ezequiel, ao se alimentar daquele rolo, observou que o gosto daquelas palavras, ou seja, daquele pergaminho, era doce como mel. A palavra de Deus é pura e a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos traz comunhão com Deus. Pois bem, Deus estava falando com o profeta Ezequiel, da mesma forma que fala comigo primeiramente e depois com você. Coma do rolo, coma do que o Senhor te der, coma da palavra, porque nos tempos que estamos vivendo, tempos de dificuldade, o Senhor vai usar eu e vai usar você para pregar a sua palavra a esses que aí estão. Que muitos deles precisam ouvir, e como o mesmo Isaías disse, se não tiver quem pregue, envie a mim e eu então irei. Então, na falta daqueles que se dizem preparados para fazer a vontade de Deus, é você que o Senhor vai levantar nesses últimos dias para pregoar o evangelho da salvação. Na ausência daqueles que se falam estar aptos e prontos, é você
que Deus irá levantar para fazer a vontade dele. E o que o Senhor está falando para mim e para você neste dia de hoje? Come deste rolo, come da palavra, ora, jejua, porque você vai pregar para pessoas que muitas das vezes não vai querer te dar ouvido, porque eles já se rebelaram contra o Senhor. Deus estava falando claramente a Ezequiel: a casa que tu irás liberar a minha profecia é um povo rebelde, é um povo que já conhece a minha voz, mas que se rebelaram contra mim, que não obedece os meus princípios, que não andam mais nos meus mandamentos. E eu quero te usar, Ezequiel, mas para que eu possa te usar, Ezequiel, você precisa comer do rolo. Coma do rolo para que você venha ter argumento de falar com a casa de Israel. E mesmo que eles não te deem ouvido, mas pelo menos você vai liberar a palavra da maneira que vai deixar eles pensativos a respeito do reino celeste. O Senhor falou com Ezequiel e confirmou o seu ministério. Como Deus, quando iria confirmar o ministério na vida de todos os profetas, Deus lhe dava uma visão. E a visão para Isaías foi dos serafins. A visão para Ezequiel era dos querubins. A visão para Jeremias do galho da árvore de amendoeira. Então, Deus sempre marca o ministério de alguém com uma visão, de tal forma que muitos de vocês já tiveram visões ministrando o evangelho da salvação, pregando a palavra de Deus a diversas nações. Ou essas visões vai se cumprir, mas come do rolo, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te fez a promessa de te usar nos tempos futuros, de te levantar como um grande pregador, como uma grande ministra do evangelho, tão somente come do rolo, porque se Deus falou contigo, Ele certamente, com toda certeza, irá te usar para fazer a vontade dele. A Bíblia diz que o mundo é o campo, é a seara, e poucos são os trabalhadores da seara. Se Deus falou contigo, aliste-se nesse exército para trabalhar na seara de Cristo, porque a seara está precisando de trabalhadores para anunciar o evangelho da salvação. O Senhor, quando falou com Ezequiel, ele foi sucinto, ele foi direto. Ele disse: Ezequiel, tu precisa estar bem alimentado, ou seja, tu precisas conhecer bem. Onde eu te enviar vai ser no meio de pessoas conhecidas. E essas pessoas conhecidas se rebelaram contra mim, se rebelaram contra os meus princípios. Então, entenda isso, meu irmão. Entenda essa palavra, minha irmã. Deus quer te usar. Come do rolo. Come da palavra, medita nela de dia e de noite. Diz a palavra de Deus que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia diz que o varão bem-aventurado, ele medita na palavra do Senhor de dia e medita nela de noite. Então coma da palavra. Estude. Talvez você diga: pastor, o Senhor até falou que tem chamado na minha vida, mas eu não consigo entender nada da Bíblia. Comecem a jejuar, comece a orar, comece a pedir entendimento para Deus. Busque orientação na escola bíblica dominical. Peça orientação para o seu irmão que já tem um entendimento, mas não fique sem ler a palavra, não fique sem comer deste rolo, mas coma do rolo. Porque com certeza Deus irá te levar a lugares que vão precisar de ouvir a palavra pela tua boca. O nosso Deus, ele é fiel. Quando Deus falou com o profeta Ezequiel, Ezequiel de imediato, em visão, já comeu daquele rolo. E a Bíblia vai dizer que ele dizia que na sua boca era doce como mel. Deus olhou para Ezequiel e disse: não te acovarde e nem temas diante deles, porque nem sempre aonde você chegar a palavra vai ser aceita. Serve para você, serve para mim também. Nem sempre aonde eu chegar a palavra de Deus vai ser aceita, porque lá vai ter muitas pessoas incrédulas, ou outros que até já conhecem a Deus e se rebelaram contra Deus. Mas o Senhor falou: não temas, que eu sou contigo, maior do que eles sou eu, e eu estou contigo.
Olha o que Deus está falando na sua palavra. Meu irmão, pregar a palavra de Deus é uma coisa excelente, é um dom maravilhoso. E eu quero dizer para você que Deus tem chamado na tua vida. Você tem vontade de pregar a palavra. Você tem vontade de levar o evangelho adiante. Quando nós começamos a ler, o Senhor vai nos direcionando a respeito da palavra e nos dando entendimento. Claro que depois que você estiver engajado nas leituras, busque sempre um material adicional, ou seja, um dicionário bíblico. Tem uns livros que irá te auxiliar na pregação da palavra. Eu vou até citar alguns que vai estar te ajudando no entendimento da palavra. A história de Israel, a história dos hebreus, Atos do Antigo Testamento, Atos do Novo Testamento, também a Bíblia Torá te auxiliaria muito bem para você pregar a palavra de Deus. Isso que eu te falei, todos esses livros têm um custo, mas entenda, o ministério que Deus tem para a tua vida é um ministério para levar a palavra a pessoas que muitas das vezes conhecem, mas está rebelde na presença de Deus. Meu irmão, eu estou pregando essa palavra para vocês aqui neste dia de hoje. Eu lembrei de quando eu estava iniciando, pois um dia quando eu entrei na igreja era mais ou menos 6:30 da tarde. Olha, na época eu era cooperador e o pastor falou para mim: cooperador Manuel, eu preciso que você vá auxiliar lá em tal igreja e você vai pregar lá. Eu falei, mas eu vou pregar? Eu não sei pregar. Ele disse, vai orando no meio do caminho e o Senhor vai te dar a palavra. Meus amados, e a caminhada do local onde eu congregava até onde eu tinha que me deslocar era 45 minutos andando a pé. E eu me desloquei e ao meio do caminho, falando com Deus, começou a chover. E ali eu fui ficando ensopado, que eu estava sem guarda-chuva, e até que eu caminhei e cheguei no porto desejado, quando eu dobrei os meus joelhos para orar ao Senhor naquela casa de oração, que eu levantei, a minha roupa já estava totalmente seca. No meio do caminho, Deus ainda não havia me revelado a palavra, mas quando eu dobrei o joelho na casa de oração, que eu comecei a falar com Deus, dizendo, Senhor, eu vou pregar o quê? Eu não conheço bem a tua palavra, nem sequer li a Bíblia toda. O Senhor me deu essa mesma palavra que eu estou falando para você neste dia de hoje. Come do rolo. E naquele dia eu comecei a pregar. E antes da igreja fechar, 3 pessoas disseram, eu estava na minha casa e eu escutei a palavra e eu vim aqui nesta noite me reconciliar com Jesus, porque Deus falou comigo daqui. Então, entenda como é importante você obedecer à voz de Deus. E a voz do Senhor para a tua vida, a profecia de Deus para a tua vida, para o teu ministério, neste dia de hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, é: come do rolo e tu vai ver da maneira que Deus vai te usar nessa terra. Porque o Senhor já te mostrou em sonhos, o Senhor já te mostrou em visão, você ministrando em alguns lugares, os sinais acontecendo, as maravilhas, lugares que até mesmo não cabia, e quanto mais não cabia, mais gente chegava, e quando você olhava, você estava no meio daquele povo ministrando. É esse ministério que o Senhor tem para a tua vida, mas você precisa comer do rolo, para que quando você abrir a boca, as pessoas recebam a profecia de Deus para a vida deles, e assim haverá uma grande mudança. Se Deus está falando contigo, obedece, meu irmão. Se Deus está falando contigo, obedece, minha irmã, porque o Senhor sabe com quem fala, e assim como aconteceu comigo, também acontece contigo. Olha, Deus te abençoe, e a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje é Ezequiel capítulo 3, come do que eu te dou, come deste rolo, porque o povo que você irá pregar não é um povo de línguas estranhas, mas é um povo conhecido, de mesma nacionalidade, porém é um povo que se encontra rebelde na presença de Deus. Então come do rolo e deixa Deus te usar. Meus amados, tenham todos um ótimo dia e até a próxima, se Jesus não voltar. Nesse momento, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós se colocamos diante da Tua presença para dizer, Senhor, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Que neste dia de hoje o Senhor venha nos abençoar e nos usar de acordo com o Teu querer e de acordo com a necessidade. Pai,
fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Jesus assim nos permitir. Deus abençoe.